Espírito
sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos, e nos sentindo muito amados, pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Amém? Boa noite. Boa noite. E nessa noite Deus possa falar profundamente aos nossos corações, principalmente quando estamos ouvindo sobre a vontade dele, né? Ouvir é bom, difícil é praticar, né? Mas vamos pedir ao Senhor para Ele nos ajudar a praticar a sua vontade, porque sempre para nós será boa, perfeita e agradável. Amém? Vou chamar as crianças. Vai ter família? Vai? Vamos trazer as crianças aqui à frente. Vamos orar pelas nossas crianças. Estenda suas mãos para cá. Vamos profetizar. Vamos declarar que as nossas crianças serão instrumentos nas mãos do Senhor para impactar essa geração. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, tendo imposição de mãos pelo nome que está acima de todos os nomes, nós declaramos sobre a vida das nossas crianças o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, a Tua soberania, para que eles sejam instrumento nas Tuas mãos, para que eles sejam profetas, mestres, evangelistas, pastores, servos do Senhor. E que nenhum mal, nenhuma força maligna possa tocar na mente e no coração para desviar essas crianças do Teu caminho. Que eles te sirvam com amor, temor e uma grande alegria. E que Teu poder se manifeste sempre sobre a vida deles, abençoando, livrando e protegendo de todo o mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa semana, o menor membro desta casa de oração fez 1 ano. O Isaac fez aniversário. 1 aninho, né, Isaac? Depois a gente vai orar pela vida dele, né? Pela vida do nosso Isaac. Cheio de promessas sobre a vida do Isaac, né? Amém? Agora vamos chamar o pai do Isaac, que é o que vai trazer a mensagem dessa noite. O missionário Marcelo vai trazer a mensagem dessa noite. E que ele possa ser instrumento nas mãos do Senhor, como sempre tem sido. E com certeza hoje não será diferente. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos a vida do Teu servo, a qual vai trazer a mensagem, que será gerada no nosso coração como uma semente para produzir fé. Pois sem fé é impossível te agradar. E nós queremos viver para te agradar. Por isso gera fé no nosso coração, usando poderosamente a vida dele. Mas nós pedimos ao Senhor que guarde e proteja a sua casa e toda a sua família, e tudo aquilo que lhe apresenta nessa terra seja guardado por Ti. Abençoe a nossa mente e nosso coração para a semente que será trazida através da palavra pregada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Todo mundo feliz. Graças a Deus. Se você está feliz mesmo, dê um passo para esse homem, dê uma palavra para ele, dê um abraço dele, diga: Deus é contigo, irmão. Glória a Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem unidos. Isso agrada ao nosso Deus. Glória a Deus. Conseguimos a nossa comunhão, a gente se importar com o nosso próximo. Isso é igreja.
Isso é o corpo de Cristo. Cada um na sua forma, no seu jeito de ser, e juntos nós formamos o corpo de Cristo. Amém? Feche nossos olhos. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, eu te dou graças pela oportunidade de poder estar na tua casa e pela oportunidade de poder falar da tua palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha cercar agora esse lugar. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha cercar a nossa mente e o nosso coração agora, e que a tua palavra alcance aquilo que o homem não pode alcançar, que a tua palavra transforme aquilo que ninguém pode transformar, e que a gente saia daqui transformado pelo poder da tua palavra. Quem crê, diga amém. Quantos vieram ver a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. A gente está numa série de ministrações, no qual a gente está falando sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, sobre a oração do Pai Nosso. Nós já percorremos várias ministrações a respeito da oração do Pai Nosso. E ainda iremos passar por muitas outras até o fim desta oração. E estamos falando sobre a vontade de Deus. Você ouviu na semana passada que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Você também ouviu que Deus quer que nós venhamos andar na sua vontade. É a vontade de Deus. E também você ouviu que a vontade de Deus ela deixa marcas duríssimas, mas essas marcas é o instrumento que Deus usa para nos amadurecer e para abençoar outras vidas no futuro. E hoje eu quero falar para você sobre os 4 passos para viver a vontade de Deus. Hoje eu vou falar sobre 2 e na outra semana eu vou falar mais 2. A gente precisa entender que a gente precisa chegar a Deus. Por que eu coloquei em 4 passos, que na verdade são 4 pilares? Para você entender de maneira didática que você precisa caminhar sobre isso para que você alcance a vontade de Deus. Fica, pastor, rapidinho. Isso vai ficar mais claro agora. Imagine que o nosso pecado ele pôs uma separação. Fica aqui lá no final. O nosso pecado fez uma separação entre nós e Deus, amém? Por causa dos nossos pecados, nós nos afastamos de quem? Do Criador. Então a gente precisa andar nos passos de Cristo e por meio de Cristo para nós alcançarmos quem? Fala aí, irmão, para nós alcançarmos? E a cada passo que vai ser ministrado hoje, vão ser 2. Se você cumprir, você exercitar, você vai chegar a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Porque essa é a vontade de Deus. Como é que eu posso saber a vontade de Deus, pastor Linei? Se eu estou aqui, fala alguma coisa aí baixinho, pastor Linei. Fala aí baixinho. Deixa eu ver se eu escuto. Falou? Já falou? Escutei. Agora se eu tiver nos 4 passos para viver a vontade de Deus, fale agora, pastor. É isso que Deus vai fazer na sua vida hoje, na nossa vida. Você crê? Pode sentar para o seu Deus. Aplauda Jesus pela vida do seu Deus. E a gente precisa andar nesses passos. E qual é o primeiro passo, irmão, que a gente precisa andar para que a gente se chegue a Deus, como o Tiago falou: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Qual é o primeiro passo, irmão? É ter uma vida de oração. Poxa, irmão, você quer algo que eu nunca ouvi na minha vida? Não, o Evangelho é esse, não é a base do Evangelho. É ter uma vida de oração. Se desejamos viver a vontade de Deus, precisamos investir tempo com Deus. Precisamos passar tempo com Deus. E a oração que eu quero falar para você hoje não é apenas a oração que você acorda rapidamente, porque você precisa trabalhar em 3 minutos. Meu Deus, muito obrigado, abençoe meus pecados, abençoe meu caminho. Aquela oração que você nem pensa que você está falando. Não é essa oração que eu vim falar para você hoje. Não é aquela oração que você vai dormir 2 minutinhos, não. Estou falando de uma vida de oração. Estou falando de um tempo de qualidade que nós precisamos dar para Deus. Porque sem esse tempo de qualidade é impossível conhecer ou viver a vontade de Deus. E a Bíblia ela nos mostra e ela nos fala sobre pessoas de oração, sobre o que é ter uma vida de oração. E o nosso maior exemplo a ser seguido de ter uma vida de oração era Jesus Cristo.
Quando Jesus inicia seu ministério, você vai ver que ele não para. Engane-se você pensar que tinha uma condução para Cristo percorrer as aldeias, as outras cidades. Engane-se você. Cristo com seus discípulos ia andando, pregava, e não era uma pregação de 40 minutos, não, era pregação de horas, irmão. E ao fim da sua oração, sabe o que Cristo fazia? Ele não ia dormir, ele ia orar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 5,16. Estou falando para você de um Jesus que era Deus, mas que também era homem, que tinha cansaço, sentia fome, sentia sede, mas mesmo assim ele não deixava de orar. Lê comigo. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Esse é o nosso Jesus. Pregava muitas horas, pessoal, mas não deixava de orar. Ele ia sozinho, porque é por isso que a Bíblia diz que é o lugar secreto. Você fecha a porta, entra no secreto e fala a quem? Isso é uma vida de oração. Relacionamento. Que Deus ele quer fazer com nós a respeito dessas ministrações é relacionamento. Porque é só com esse relacionamento que você pode viver a vontade de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, você vai ver que antes dele tomar uma decisão importante, que era a escolha dos seus discípulos, o que ele vai fazer? E ele vai orar só uma hora? Ele vai orar a noite toda. Abra sua Bíblia aí mesmo, em Lucas 6,12, só vira a página. E aconteceu, vou ler para você. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim seus discípulos e escolheu 12 deles. Observe, Cristo sendo Deus, para tomar uma decisão de escolha dos seus discípulos, o que ele fez a noite toda? E a gente faz isso. A gente se preocupa antes de tomar uma decisão que pode afetar o nosso futuro, perguntar a Deus, e até Deus, clamar a Deus por uma resposta. Não é verdade? E a gente precisa de relacionamento. Eu só falo poucos minutos com alguém que eu não conheço. Não é verdade? Precisamos construir o hábito da oração de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Em Marcos 1,35. Marcos 1,35. É a mesma coisa que a gente acabou de ler, só para você. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você vai ver que isso é normal nos evangelhos. Cristo ia para os desertos e orava. Esses textos mostram que a oração era um pilar central da vida de Jesus, um meio por qual ele tinha sua dependência e comunhão com Deus, especialmente antes de decisões importantes e em momento de grande desafio. A oração, uma vida de oração. Abra sua Bíblia agora em Atos. Você vai ver o poder da oração. Glória a Deus. Atos 12, 5 e 12. Atos capítulo 12, do 5 ao 12. Preste atenção, numa igreja que tem uma vida de oração. Pedro, pois, era guardado na prisão
Mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lanças as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, quem dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, ou seja, sozinho. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e a oração da igreja foi respondida por uma intervenção divina. Uma igreja que ora, nem o exército humano pode parar essa igreja. Uma igreja que tem uma vida de oração, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Nós precisamos andar nessa vida de oração, nessa oração diária. Precisamos viver o secreto de Deus para as nossas vidas, irmão. A pergunta que eu faço: como está esse passo na nossa vida? Como está esse pilar na nossa vida? Sabe o que nós dizemos, irmão? Nós dizemos que estamos muito ocupados. Nós dizemos que são muitos afazeres e ainda dizemos para o Senhor: me perdoa. Que na verdade Deus ele quer mostrar para nós que falta nós administrarmos melhor o nosso tempo. Porque há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não podemos mais, irmão, negligenciar a nossa vida de oração. O que Tiago escreve? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E qual é o grande problema? É um mal que tem atingido as nossas vidas hoje, chamado procrastinação. O que é isso, irmão? É deixar para depois aquilo que a gente pode fazer quando? Fala aí. Fazemos. Nós deixamos para amanhã aquilo que era para a gente fazer hoje. Estamos tão cansados, tão cheios de preocupações. Passamos e temos tantas responsabilidades que o que a gente fala? Eu vou orar só amanhã. Aí chega amanhã, o que eu falo? Eu vou orar só. E a minha vida de oração, ela vai se esvaziar. E a minha vida de oração vai esfriando. E eu vou o quê? Esfriando. Você quer ver na Bíblia como a procrastinação é um grande problema? Como a procrastinação trouxe a ira de Deus sobre a vida de um homem de Deus? Que isso, irmão? Abra a sua Bíblia comigo lá em Êxodo 4:24. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. E aconteceu no caminho de uma estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou em seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Esse texto ele fala de um homem chamado Moisés que está voltando para o Egito depois de 40 anos. Você pode observar no capítulo 3 de Êxodo
O que Deus ele fala para Moisés e Êxodo? Eu vou te levantar para que tu vá libertar o quê? O meu povo. E por que no capítulo 4 Deus já quer matar o homem que ele chamou para realizar uma obra? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus ele é bipolar? Quem acha que Deus é bipolar? Então a gente só pode entender que quem está errado é quem? Moisés. Deus chamou Moisés, mas o que Moisés ainda não entendia, que era nos termos de Deus, era da forma que Deus queria e era da maneira que Deus queria. E isso era inegociável. E você vai observar que ele tem um filho com Zípora. E na cultura que já tinha judaica, pela aliança que Deus fez com Abraão, Deus falou a Abraão: no 8º dia a criança tem que ser o quê? Circuncidada, que é a aliança entre mim e esse povo. E o que Moisés não fez? O que tu acha sobre isso? O que eu acho era o quê? A minha interpretação: Zípora era gentil. Zípora era esposa, mas ela não conhecia a cultura de Moisés, até porque Moisés já estava muito tempo fora do seu povo. E o que eu entendo? Que Zípora se colocou entre o seu marido e seu filho e falou: não, tu não vai fazer isso, tu não vai mutilar meu filho. E Moisés, querendo não inflamar, não querendo trazer uma confusão para dentro de casa, ele vai o quê? Procrastinar. Vai levando. O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Porque ele protegeu a vontade de Deus. Se Zípora não entende que Moisés ia morrer e se vai fazer essa decisão no filho, Moisés iria morrer. Você está entendendo a seriedade disso? Quando a gente protela a vontade de Deus, deixa para outra hora e não levamos a sério a vontade de Deus. Quer ver outro exemplo? Abra sua Bíblia em Gênesis 19, do 12 ao 16. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Jó e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram, ou seja, apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Olha, preste atenção agora, procrastinação. Sabe o que é interessante, irmão? Olhe para mim rapidamente. Isso aqui não era qualquer coisa, era para salvar a vida deles. Eles estavam o quê? Protelando. Porque eles estavam o quê? Amarrados à cidade, amarrados nos seus afazeres. E os anjos alertando: vão sair que a cidade vai ser destruída. Saiam que a cidade vai ser destruída. Saiam que a cidade vai ser destruída. Vamos continuar. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram por onde? Pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. Você está entendendo? Eles só foram salvos porque o anjo pegou na mão deles, porque eles estavam o quê? Procrastinando, deixando para depois aquilo que era para salvar a vida deles. Daí, isso é muito sério. Sabe onde estão os maiores sonhos, os maiores projetos de Deus? Estão no cemitério. Porque lá estão milhares de vidas. Que Deus tinha sonhos incríveis, que Deus tinha projetos incríveis, mas por causa da procrastinação, por causa de deixar a vontade de Deus para depois, por causa de deixar os pilares da vida com Deus para depois, passou-se o tempo e não viveram a vontade de Deus.
mas que isso não aconteça comigo, com você. Que hoje a gente saia daqui entendendo que a vontade de Deus não é para amanhã, é para agora. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus está nos despertando, a mim também, para não deixar para depois aquilo que Ele já mandou eu fazer ontem. O que é que Deus mandou você fazer? O que é que Deus pede para nós viver? E a gente protela, a gente deixa para depois, e Deus fica avisando, igual Ele avisou logo. Isso tem uma hora, irmão, que até a misericórdia chega no limite. Sabia disso? Ah, meu irmão, mas quem tem promessa de Deus não morre, não. Que mentira, irmão! Só não morre se ele andar na vontade de Deus. Aí ele não morre. Ninguém pode matar ele, mas se agora ele estiver fora da vontade, vai morrer. Como aquele povo no deserto. Qual era a promessa de Deus para aquele povo? Entrar onde? Ele não prometeu? E o que aconteceu? Por quê? Murmuradores. Deus falava, eles tremiam. Deus falava, eles reclamavam. E morreram no deserto. Fala para o seu irmão. Você precisa vencer a procrastinação. Que palavra difícil, né? Deus. Diga para ele, Deus quer cumprir a vontade dele na tua vida. Mas sacode ele, irmão. Fala, Deus quer cumprir a vontade dele na tua vida. Glória. E dormiu tudo. Amém? Mas o que a gente precisa então, irmão, para vencer a procrastinação, protelar? O que a gente precisa vencer para parar de deixar para depois aquilo que era para a gente fazer hoje? A gente precisa mudar nossos hábitos. Mas o que eu quero que você entenda? Que ninguém muda da noite para o dia, nem da água para o vinho. Vai ser um processo. Você precisa mudar pequenas coisas. Você nunca orou, nunca fechou a porta do teu quarto e orou. Comece a fazer isso. Pode não ser uma hora, mas que seja 15 minutos. E você vai ver que ao decorrer dessa mudança, você vai passar a orar 30, 40, uma hora. Daqui a pouco alguém vai ter que bater a porta, bater no teu quarto e dizer, tu não sai mais daí? Aí você vai dizer, porque eu encontrei os altares de Deus. É pequenos passos. E o primeiro passo é esse, uma vida de oração. Esse é o passo que nós precisamos tomar com urgência. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós não entendemos. Porque nem ouvimos Ele. A gente fala, mas na hora de orar a gente não para escutar. Ele quer falar também, você sabia disso? Ele fala também audivelmente, Ele fala. Ele fala através da sua palavra, Ele fala. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Esse é o maior desejo de Deus hoje na terra, encontrar um coração que quer ter um relacionamento com Ele. Que habitará no alto monte do Senhor aqueles que são puros de mãos e limpos de coração. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. E é pequenas mudanças nos seus hábitos. Que você não esqueça isso. Que hoje você já começa com essa mudança. Dobre seu joelho e fale com Deus. Amanhã tire um momento devocional com Deus. Não, agora eu vou orar. E se prepare, porque o inimigo vai querer te atrapalhar. Porque ele não te atrapalha se tu te inscrever num curso teológico. Não. Ele não te atrapalha para te ouvir um louvor. Às vezes atrapalha quando o louvor é de Deus. Mas quando a pessoa se posiciona para orar, aí vai ver o desânimo, vai ver o cansaço. Alguém vai bater na tua porta meio-dia. Mas persevere. Que você vai ver a mudança que isso vai causar na tua vida. Primeiro interior, depois exterior. É verdade. Uma vida de oração. Você sabia que a oração é a base de todo o avivamento? Todos os homens de Deus que foram levantados por Deus tinham uma vida de oração. John Wesley, um dos maiores avivadores, se não o maior daquele tempo lá em Londres, orava das 4, se eu não me engano, até as 8. Billy Graham, aquele que ganhou mais de 3 milhões
orava das 4 às 10. Uma vez perguntaram para o pastor da maior igreja do mundo, que orava 8 horas por dia, irmão. Perguntaram para ele: pastor, o senhor tem tanta coisa para o senhor cuidar, o senhor tem tanta coisa para o senhor fazer, o senhor consegue orar 8 horas? Sabe o que ele respondeu? Porque quando eu oro, é Deus quem trabalha ao meu favor. Tem muitas vitórias que está precisando apenas da tua vida de oração. Que anos está presa, mas está precisando apenas de uma vida de oração. Sem a oração, a vida espiritual fica estagnada. Você só proteja, as bênçãos só protejam até você, que não tem vida de Deus. A oração traz um relacionamento, e a gente fica com uma vida estagnada. A gente vira um religioso, a gente até vem, escuta, mas a gente não ferve mais como antes. Você está entendendo? E Deus vai mudar isso em nós hoje. Você crê nisso? Isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas só que isso não depende mais dele. Depende de mim e de você. Amém? Dê glória a Deus. Esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo. Outra coisa sobre oração, antes que eu me esqueça. Vá para Deus. Fale sobre tudo com Deus. Confesse todos os seus pecados. Fale sobre todas as coisas pertinentes à tua vida. Sobre mágoas. Porque mágoas, quem é magoado, a oração não sobe. Então peça para Deus arrancar essa mágoa de você. Se é falta de perdão, peça para Deus: tira de mim, eu quero perdoar. Porque senão a oração não sobe até a Deus. Você está entendendo? Segundo passo. Esse aqui dói. Qual é o segundo passo? O jejum. O jejum, irmão, o jejum. Se a oração ela trata a alma, as emoções, ela trata a nossa vida com Deus, o jejum, ele vai tratar a nossa carne, ele vai tratar a nossa natureza, ele vai tratar o nosso orgulho, ele vai tratar a nossa prepotência, ele vai tratar tudo aquilo concernente a nossos erros morais. O jejum. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 6,16. Glória a Deus, é verdade. E quando jejuares, palavra de Jesus, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Observe que Jesus começa falando o quê? Quando jejuares. Mesma coisa que ele fala sobre oração. Quando orares. O que é que o texto me diz? Que ele já espera que a gente faça isso, amém? Ele fala: não, quando vocês forem orar, não. Quando orares, ou seja, vocês vão orar, vocês precisam orar. Da mesma forma o jejum. Quando jejuares. Ele usa o exemplo dos fariseus, dos hipócritas, porque eles jejuavam, só que eles iam para o canto das praças, eles iam para a rua, começavam a gritar, o seu rosto se transfigurava: eu estou jejuando por ti, meu Deus, e começavam a gritar, porque eles queriam que os homens vissem o jejum deles. Aí vem Cristo e ensina a maneira certa de jejuar. Tu, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Para que é isso, irmão? Porque ninguém precisa saber o que tu está fazendo a mim. Da mesma forma a oração. Observe que nos dois ele fala no secreto, mas publicamente ele recompensa. Você está entendendo isso? Mas
As maiores vitórias da nossa vida não é aquela que o público vê, é aquela que está no secreto, é na oração e no jejum. Você guardou isso, irmão? Amém. Aí você vê alguém que Deus está usando muito, você fala, deu sorte, mas você não sabe o que ela entrega na oração e no jejum. Amém? Sobre esse passo que a gente tem que dar, tem batalhas que só são vencidas, batalhas espirituais, com a junção da oração e do jejum. Vire as páginas até Mateus 17. (17:21). E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo quê? Esse texto é interessante porque no versículo 20, Jesus ele fala que eles não conseguem expulsar os demônios por quê? Falta fé. Mas depois ele fala porque, mas esta casta de demônios só sai com quê? Com oração, com jejum. Então observe que na verdade Cristo está falando é que eles precisam orar e jejuar para quê? Para que eles cresçam em autoridade. E crescendo em autoridade aumenta o quê? A oração e o jejum aumenta o quê? A fé, o sobrenatural. Você está entendendo onde eu quero chegar? Faltou fé para que eles usassem dessa fé para o menino ser curado. Por quê? Não, eles faltava jejuar, faltava orar. Você está entendendo onde eu quero chegar? O jejum nos aproxima. O jejum nos leva a outro nível espiritual. E o que é o jejum? É fácil, irmão? Quem jejuou essa semana? Não responde. O jejum é mortificação na carne. Hoje é até engraçado, porque temos que fazer até jejum de cedo lá, sabia? E não adianta nada a gente ficar com fome, pastor. Passar 3 horas vindo dormir no meio do jejum. Jejum é humilhação. Jejum é súplica a Deus. Você está entendendo? Uma vez eu ouvi alguém perguntar se pode fazer jejum de Coca-Cola. Isso aí é só um culto de libertação. A gente precisa jejuar de fato, de verdade. Às vezes a gente só passa fome, porque a gente briga, a gente fala mal dos outros. A gente não é queimado. Por aí. As pessoas falam mal dos outros, brigam com todo mundo e acham que Deus vai receber um jejum desse, né? Qual é o jejum que agrada a Deus? Abra lá comigo em Isaías 58. Vai muito além da abstinência de comida e envolve ações de justiça.
Ele inclui libertar os oprimidos, compartilhar o pão com os famintos e dar abrigo aos necessitados. Quem achou de amém? Anota aí esse capítulo todo que você vai ler na sua casa, no seu devocional. Amém? Você concordou, maravilha. A essência, eu vou ler para você aqui o que eu coloquei aqui, sobre Isaías 58. A essência desse jejum é um coração sincero, voltado para a prática da justiça e do amor ao próximo, em vez de meras formalidades externas. Ou seja, é um jejum que é interior. Não é só um jejum como o dos fariseus, era só para receber o honra dos homens. Esse jejum que Cristo estabelece em nós é um jejum que é interior, irmão. Eu estou jejuando, mas eu amo o meu próximo. Eu estou em jejum, mas eu compartilho aquilo que eu tenho com quem não tem nada. Você está entendendo? Ações de jejum que agrada a Deus: libertar os oprimidos, acabar com toda forma de opressão, libertar os que forem injustiçados e presos, compartilhar com os necessitados, repartir o seu pão com os famintos e dar abrigos aos pobres e cuidar dos desfavorecidos. O que não é o jejum que agrada a Deus? O jejum exterior, que não apenas se abstém de comer por obrigação ou para que os outros vejam. O jejum egoísta não é para obter benefícios pessoais, mas sim um ato de entrega a Deus. O que Cristo está falando? O que o texto está falando para nós? E o ensino sobre o jejum? Que eu devo jejuar, mas a minha vida tem que estar completamente entregue a Cristo. Porque não adianta eu jejuar religiosamente, mas eu não cuido eu não me importo com o próximo. O próximo passa fome perto de mim e eu não dou um prato de comida. Você está entendendo, irmão? O primeiro passo é uma vida de oração, o segundo é jejum. Jejuar. Jejue pela sua vida. Jejue pela sua família. O que te pergunta? Glória a Deus. Deixa Deus ir. Você aprendeu 2 passos hoje, que na verdade são 2 pilares da nossa vida cristã. Fecha teus olhos agora e fala com Deus. O único que pode acender esse fogo dentro de você novamente é o Espírito Santo, mas você precisa da liberdade. Há quanto tempo que você não fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está secreto? Há quanto tempo você não jejua? Então fala com Deus agora. A gente precisa que o espírito de oração caia sobre nós, para que a gente seja um pilar da nossa família, um pilar na casa de Deus, um pilar na vida de outras pessoas. Deus, Ele quer usar vocês na oração. Deus quer usar a igreja, a reconciliação pela graça na oração, para que as portas do inferno não prevaleçam. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu oro para que em nós, para que na tua igreja, Pai, a gente venha voltar a orar, a gente venha voltar a ter um relacionamento contigo, uma vida de oração diária. E eu te peço, meu Deus, foi a tua palavra que foi pregada, não é de homens, que o Senhor venha tocar neste coração agora, que o Senhor venha transformar essa mente agora, e onde estiver um coração, Pai, que recebeu essa palavra, começa a trabalhar nele a partir de agora. Começa, Senhor, a usar a vida dele dentro da casa para orar, dentro do trabalho para orar. Ele passe 1, 2 horas orando, intercedendo pelas nações, pelos povos da terra. Usa ele, Pai, como labareda, como coluna de oração, porque eu aprendo com a tua palavra que as maiores vitórias não vêm quando eu estou de pé, as maiores vitórias vêm quando eu estou de joelho. Era quando
aleluia. Quando Moisés estendia as mãos, o povo vencia, mas quando os seus braços baixavam, o povo perdia. Então está na hora de você orar pela sua casa, pela sua família. Comece agora a falar com Deus. Comece agora a interceder. Peça para Ele: Senhor, eu quero voltar a ter uma vida de oração. Ou talvez você venha dizer: Senhor, eu nunca tive uma vida de oração, mas eu quero começar agora. Eu quero começar hoje. Eu quero parar de procrastinar e quero viver os teus sonhos para a minha vida. Fale com Deus. Vou lhe dar 2 minutos para você orar. Não fique de boca fechada. Fale com Deus agora. Fala com o Senhor agora. Ele está te esperando no lugar secreto. Ele quer transformar a nossa vida. E o primeiro passo é orar. O primeiro passo é ter uma vida de oração. Ore. Não pare de orar. Não pare de orar. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida hoje por meio da sua palavra. Deus quer transformar a sua vida hoje por meio da palavra. Então comece a orar. Faça uma aliança com Deus agora. Senhor, me ajuda a vencer a procrastinação. Me ajuda a separar tempo para o Senhor. Não deixe que eu seja alguém que se vitimiza, cheio de desculpas, mas que eu venha marcar hora com o Senhor para falar contigo, para ouvir a tua voz. Fala com Ele, peça isso a Ele. Peça isso ao Senhor. Ele quer te ouvir nessa noite. Escute esse louvor. Olha o que Deus quer fazer com você. Você
Aleluia, glória, louvor e adoração. Vamos seguir a sua parte. Eu passei 4 anos morando em Mosteiro. Primeiro ano eu ia todos os finais de semana para fazer a obra lá. Passei 1 ano enfrentando fila, pegando chuva, pegando sol. Aí chegou um dia que eu disse: irmãos, eu estou muito cansada. Vamos ver se a gente consegue alugar um lugar para eu ficar. Eles conseguiram um lugar. Eles não, eu consegui um lugar, né? E a igreja ficou pagando. Só que o lugar que a gente escolheu, na frente era a casa pastoral, no meio tinha uma piscina, a coisa mais linda, a piscina, e atrás era a casa de oração. Então ficamos 3 anos morando lá. Só que chegou um dia que eu disse: pai, me tira daqui. Porque se eu não me tirar daqui, eu vou morrer espiritualmente falando. Porque eu não faço isso, irmão. Pela manhã eu gosto de entrar no meu quarto e fazer a minha oração sem ter pressa para acabar. Só que lá não dava. Porque como a casa era na frente, era o tempo todo pessoas vindo para falar com a gente. A casa linda, irmãos, eu dormia numa suíte, uma casa grande, os irmãos conheceram lá, né? Viam lá. Eu disse: Senhor, não adianta, pode ser o melhor lugar da terra. Se o Senhor não estiver, não adianta nada. Eu quero voltar para a minha casa, porque na minha casa eu consigo orar sem ter pressa para sair do meu quarto. É um lugar simples, é um lugar onde não tem luxo, não tem riqueza, mas é o meu lugar secreto. Então, irmão, se você não tem esse hábito, procure ter. Porque nesse lugar secreto, Deus fala tanta coisa para você. Aí você vai dizer: mas você ouve a voz de Deus? Não, irmão. Ele é tão maravilhoso que Ele usa teus próprios lábios para fazer a oração através de você. Você ora aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E o que é mais interessante, irmão, que Deus não precisa da nossa oração. Quem precisa de oração somos nós. Deus continua sendo Deus se você orar. Deus continua sendo Deus se você não orar. Deus continua sendo Deus. Quem precisa da oração somos nós. Dia de quarta-feira, irmão, nós temos um culto a Deus, oração pela família. Irmão, não vi ninguém. Ninguém tira um tempo para orar pela sua casa, para clamar a Deus intervenção do céu, para livrar sua casa de qualquer ataque do nosso adversário. Irmão, é triste, a gente tem que dizer para crente que tem que orar, que tem que ler a palavra. Isso não era para ser título, não. Isso era para ser a alma, o vigor da nossa fé, a nossa oração e a leitura da palavra. Mas hoje nós precisamos dizer: ora, irmão, busca Deus. Porque muitos estão desanimados por causa do quê? Entretenimento. O entretenimento, irmão, está roubando a sua fé, a sua disposição de orar, de ler a palavra. A televisão tomou um elo que separa você de Deus. Aí você vai dizer: mas eu escuto louvor, eu escuto pregação. Não, irmão, é o secreto, é o que Ele falou. Ele fez muito bem o teatro, irmão, que é visível na nossa vida. Deus está aqui, você está ali. É assim que fica a nossa vida quando a gente não ora. Mas quando a gente ora, a gente fica pertinho de Deus. A gente ouve Deus falar. E Deus responde às nossas orações. Nós precisamos orar. Não porque Deus precise da nossa oração. Nós é que precisamos de oração. Sua casa precisa de oração. Sua família precisa de oração. O dia mal chega, irmão. O dia mal chega. E Ele tem que encontrar a gente com quê? Com fé e confiança no Senhor. Irmãos, é triste ver o que está acontecendo na vida da minha irmã. A minha irmã está sobrevivendo. Ela trocou de casa, mas o sentimento continua com ela.
Porque, irmão, meu sobrinho teve 3 vezes meningite e ela disse que ia servir a Deus e não serviu nenhuma vez. É o que o Marcelo acabou de dizer, irmãos. O que foi que Deus pediu para você fazer que você não está fazendo? Ia morrer, mas parecia que não ia acontecer nada, ia acontecendo, irmãos. O dia mal chega. Agora, como é que você vai estar quando esse dia mal chegar? É muito triste você ver alguém sofrer, porque o dia mal chegou e a pessoa não está preparada. Ore, busque, obedeça, que assim você vai ficar de pé. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, você vai saber que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável para aqueles que nele confiam. Ore mais, busque mais, deixe mais celular. Eu falo isso para mim também, irmãos, porque me cobra, eu tenho orado para Deus, Senhor, eu quero mais te buscar, eu quero mais ouvir o Senhor falar. Porque antes que Deus fale com você, Ele fala primeiramente com a gente. Amém, igreja? Você que tem seu dízimo, a sua oferta, você que tem, você que nada tem. Ô, eu quero dar um testemunho. Semana passada, eu tinha um cartão que eu já estava 2 meses atrasado. Então a minha vida financeira assim está uma bola de neve. Mas louvado seja o Senhor. E todas as vezes que eu olhava para aquele cartão, eu dizia, poxa, agora que eu estou no black, eu vou te perder. Eu dizia, Senhor, não deixa eu perder meu cartão. Senhor, não deixa eu perder meu cartão. Quando foi segunda-feira, eu fui olhar no meus stories de recado no meu celular. Estava escrito assim: seu pagamento no cartão foi feito com sucesso. E eu fui olhar. Irmãos, esse cartão, ele não paga sozinho. Não é, por exemplo, alguém colocou um dinheiro errado, foi para a conta e ele pagou assim mesmo. Não. O dinheiro pode ficar lá. Eu tenho que pagar o cartão, senão ele não se paga sozinho. E quando eu vi, estava pago o meu cartão. Mais de R$1.000. Mais de R$1.000. E eu digo, Senhor, aí eu chorei tanto, eu nem mereço, Senhor. Mas eu disse para ele, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou ficar louca. Eu disse para ele. Eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas. Mas se o Senhor não fizer alguma coisa, Ele fez, irmãos. Ele pagou o meu cartão, porque não tinha como ninguém pagar. Não tinha, foi uma oferta que deram. Não, irmão, porque o cartão não se paga sozinho. Se fosse outro cartão, entrou na conta e ele já paga, mas esse não paga sozinho. Então, irmãos, a nossa oração e a nossa vida com Deus, ela move as promessas da nossa vida. Eu não estou falando isso para você dizimar e ofertar. Não. Eu só estou dizendo que o nosso Deus é bom. E que Ele sabe a forma e a maneira de agir. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua fidelidade, seu amor, sua bondade, seu cuidado. Sei que nem merecemos, porque como muitas vezes dizemos, somos dizimista fiel. Não, Senhor, nós somos dizimista. Fiel é o Senhor. O Senhor é fiel. E é na tua fidelidade, Pai, que nós nos alegramos, porque sabemos que podemos contar contigo. Quando a gente pensa que nada está sendo feito ou realizado, o Senhor vem e mostra que o teu poder é maior, que a tua graça é maior, que não existe lugar onde o Senhor não possa ir para nos abençoar. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por essa bênção que o Senhor tem feito acontecer na nossa vida, porque nós não temos tido falta de nada. Todo dia nós comemos, todo dia nós bebemos, nós temos uma casa para morar, nós temos uma família para cuidar.
e nós queremos te agradecer. Amor e bondade é o que o Senhor tem feito na nossa vida todos os dias. Por isso, como igreja, Pai, nós te agradecemos por tudo que temos e somos, pela graça que nos alcança a cada amanhecer. Essa é a oração dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o teu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Pai querido e Pai amado, te apresentamos o dízimo e a oferta da igreja viva do Senhor aqui na terra. Filhos eleitos, escolhidos, separados, para abençoar vidas. E as bênçãos maiores vêm para nós. E a tua palavra diz que é dando que se recebe. Nós estamos dando para receber. Não porque nós estamos barganhando, mas porque nós vamos ver se cumprir o que diz a sua palavra. Por isso, Pai, através do dízimo e das ofertas, nós glorificamos, exaltamos o teu nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Porque através do dízimo e da oferta, nós cremos, Pai, que estamos realizando aqui na terra a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Pai, nós estamos aqui colocando a nossa bandeira, Pai, a bandeira do Brasil. Brasil que está sendo bombardeado por tantos fatos, escândalos, situações e circunstâncias que muitas vezes é contrário à nossa vontade e à sua também. Porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o Deus da verdade. E que a tua verdade sempre prevaleça, mesmo que a verdade do Senhor não seja a verdade do homem. Mas sabemos que ela vai prevalecer, porque contra a verdade nenhuma mentira pode ficar de pé. Por isso nós clamamos e pedimos a sua intervenção em favor da nossa nação. Vai aonde nós não podemos ir, faça o que nós não podemos fazer. Mas aquilo que a gente pode fazer, que nós venhamos fazer através das nossas orações. Nós clamamos, nós pedimos, nós oramos e nós suplicamos pela tua presença na nação brasileira, trazendo o arrependimento, a transformação e a mudança necessária, para que nós possamos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque nós queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Que não seja homem, que não seja partido, que não seja igreja, que não seja denominação, mas seja o Senhor, o único Senhor da nação brasileira. Por isso, Pai, nós cremos que a verdade vai prevalecer, que a sua justiça vai prevalecer, que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nós cremos e por isso oramos pela nossa nação, pelo povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Nós também te apresentamos, Pai, os pedidos de oração. Aqui é apresentado por fotografias, nomes e muitos pedidos, meu Pai. Não sabemos quais são e nem como o Senhor vai fazer. Mas uma coisa nós sabemos: a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Nós não somos justos porque fazemos o que é certo, mas porque Jesus nos justificou. E nós sabemos que a nossa oração e imposição de mãos vai fazer milagres acontecer. E muitas promessas se cumprirão na vida daquele que crê que o Senhor é o que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Por isso, Pai, nós declaramos que vidas serão restauradas, famílias serão reconciliadas, casamentos serão, Pai, totalmente abençoados por Ti, e vidas serão salvas para o louvor da Sua glória. Por isso, Pai, nós declaramos que o céu e a terra, como testemunha, praga por mais os Teus milagres e as Tuas maravilhas no meio do Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vou passar aqui a palavra para o pastor Dilei, que vai falar sobre o seminário de homens que vai acontecer no próximo sábado. Já estão sabendo que vai ter um caldo de feijão.
Isso já é uma atração, não uma forma de atrair você, porque o que tem que atrair você é a palavra, mas é uma forma de agradar você que vai participar do seminário. O senhor quer falar também, irmão? Pode vir. Irmão Alain e irmão Dinei estão organizando direitinho aí. Ah, tá bom. As imagens, né? Até demorou esse testemunho, né? Porque dá um tempo já. Dia 5 de outubro, para quem não sabe, está iniciando pela primeira vez, a igreja acompanha, eu estou numa luta constante entre que a palavra do homem e a palavra de Deus. O homem dá o seu diagnóstico, mas Deus dá o dele. Quando foi dia 5 de outubro, de manhã, no domingo, eu de manhã recebi uma mensagem: vai ter que se operar amanhã, dia 6. Ao vir para a igreja, eu pedi para o pastor orar por mim, os irmãos. Eu fiquei assim, eu falei: pelo amor de Deus. Cheguei naquele local do Loyola. Ao entrar lá, de manhã cedo, veio a notícia para mim: para você operar, vai ficar aqui só você. Vamos fazer exame de novo. Por que motivo? A minha cirurgia para fazer é muito grave. Eu não posso operar. Só se for em último caso mesmo. Eu tive uma trombose muito forte. Então, para operar, eu tive que fazer o preparo. Que foi comprar uma meia preparatória tudinho. Aí eu cheguei no hospital e falei: não, vamos refazer esse exame de novo, tudinho. Ao chegar lá, a Pepe falou: Deus que vai te dar a tua família, de obra. Eu fiquei assim, né? A notícia foi: só vai ficar só tu. Essa é a obra? Ficar só eu aqui na igreja, no hospital sozinho. Geralmente, todo mundo sabe, né? Quando vai se internar, interna um doente e um da família. É uma dor para os dois, porque sofre os dois, tanto quem está sendo e quem está acompanhando também. Seria ter ser maior. Aí eu falei: amor, vai para casa, deixa eu fugir sozinho. Ele foi perto do Sírio. Aí eu cheguei naquele local e falei: Senhor, eu não sei porque eu estou aqui, mas o Senhor sabe. E aí eu pude fazer o que Deus queria realmente. Foi grandioso. Passei uma semana só. Os médicos chegavam, irmãos, pude falar com pessoas. Minha esposa até brincava: graças, ele está mais feliz lá do que aqui. Como é que pode, né? A pessoa está feliz dentro do hospital? No setor do Filoiola, que é um setor grave. Pessoas do interior estavam já críticas. Eu falava à minha esposa: amor, eu sei depois, por que tu está aqui? Não, eu demorei saber qual que é o motivo. Porque eu era um doente, o pessoal não liguei doente. Olhar para o meu doente: cadê o doente do mundo? Está por aí passeando aí, está aí falando, meu Deus. Eu levei muitas pessoas ali. Sim, fui fazendo exame. Chegou na operação, uma vez falando à minha esposa: olha, o tumor maligno pode ter se espalhado no pescoço dele. Aí fez todo o exame. Aí eu fui me operar, foi até engraçado, eu fui olhar essa parte. E ao entrar no campo cirúrgico, foi como abrir e fechar os olhos. Aí eu acordar, minha esposa: olha, sua esposa deveria ter saído já. Aí ela chegou para receber lá, né? Estou até pensando que é já. Aí estava com o moço lá e falou assim: olha, já saiu todo mundo, saiu agora de morto para lá, já levando, só está minha irmã. E ela ficou assim: só que estava de meia. Ela olhou assim: não, está ali meu esposo. A meia cirúrgica que foi que ela fez: não, está ali meu esposo. Senão já tem que internar de novo. Mas amados, não é uma brincadeira. Ali eu passei uma semana. Outra minha esposa, eu sabia por que motivo. Porque se eu fosse para ser operado, eu não fui realmente. E eu não poderia sair da minha cama. Eu fui operado no dia eu peguei alta. Eu não podia me locomover por aquele setor ali. Pude ver pessoas, conversar com pessoas. É muito fácil. O pastor falou agora uma coisa interessante, né? Sobre a oração e a fé. A pastora falou sobre fazer compromisso. As pessoas falam, né?
E naquele hospital você pode ver, muitas vezes, o Senhor ali chega no momento final da sua vida. Quando você chega perto de um leito a conversar, você olha a tristeza no fundo do olho da pessoa. A pessoa quer se pegar a muitos deuses, promessas. A pessoa faz promessa muito depois ele se agarra. Eu conheci lá um homem, era um vereador famoso, todo mundo viu. Era o Zé da farmácia. Nem precisa falar com ele, o homem. Não precisa falar com ele, vamos conversar com ele. Eu falei de novo assim, eu não sei por que o senhor mandou aqui. Obrigado, senhor. Aí sim, ela passou, olha, o tumor desceu dos pâncreas dele. Eu não dei antes esse testemunho, porque Deus não me chamava de completo. Eu fui pegar outra minha esposa, né? Aí gostou, não dei nada não. Está ali, está alta dele, não pode pegar. Glória a Deus. Eu não tirei também, né? Tirei ódio, foi só moço, não precisa tirar nada. Eu tinha que fazer aquele trabalho, você falou, não, vai passar uma semana só tu e eu aqui. E eu pude saber, até brincar com os outros, sabe? Você não, o almoço, o café, da janta, eu já sabia já. Sabe, para o enfermeiro, para o médico. E vi ali muitas coisas e pude vivenciar e ver. Mas em tudo que vocês passaram, irmãos, antes de fazerem promessa, porque eu sei que nos espíritos faz muitas promessas, de fazer um propósito. Mas o maior propósito que nós temos de fazer só é um só. Eu sempre procuro Eclesiastes ver a vida de Salomão. Ele termina falando do homem, só é Deus. Obedecer o nome de Deus e temer a Deus. Só isso. Quando você consegue obedecer a Deus e temer a Deus, ele fala, buscai a mim, perdão, e todas as coisas serão assim. Glória a Deus. Amém. Irmãos, dia 29 agora, próximo sábado, teremos aqui um seminário de homens. Seminário de adoração a Deus. É um estudo da palavra. Que Deus tocou no coração da pastora, que tem como tema, eu conheço o teu coração, que está lá em 1 Samuel. Os homens estão convocados e as mulheres também. Né? Porque a igreja é isso, irmão. Aquilo que é falado para o homem, a mulher também recebe. Nós somos uma só carne, amém? Então, a igreja está convocada dia 29, a partir das 19h30, aqui nesta casa de oração, teremos um seminário abençoado. A gente faz planos, mas quem dá a resposta final é Deus. Convidei um grupo de louvor, infelizmente eles não estão ocupados na igreja deles, não vão dar para eles virem. Mas não é por isso que a obra de Deus vai parar. Nós vamos louvar o Senhor aqui. Nós vamos adorar o Senhor. Meu cunhado se propôs a vir, vai vir com o violãozinho dele, e nós vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor. E o Senhor vai agradar. Já tive uma resposta aqui positiva do pastor Renato. O pastor Renato é um grande amigo, lá do Formosa, gerente da Yamaha, quem quiser comprar moto. Por favor, pastor Renato. Brincadeiras à parte, homem de Deus, ele é lá no Templo Central da Assembleia de Deus, é um homem que trabalha no presídio, nos presídios, falando do amor de Deus e resgatando muitas almas. Ele é usado por Deus para ir lá no meio do covil onde está o mal e muitas pessoas se rendem ao Senhor, usando ele e muitos homens de Deus que se propõem a esse trabalho. E ele se propôs a estar conosco aqui, irmãos. Que nós possamos estar aqui para ouvir este homem de Deus falar dos testemunhos e das bem-aventuranças do Senhor para nós. Amém? Amém ou amém, irmãos? Então venha, dia 29 agora sábado, venha ser abençoado. Venha receber uma palavra abençoada aqui do homem de Deus, amém? Usada pelo Senhor. A palavra é de Deus. Amém? Então nós queríamos muito que a igreja estivesse aqui apoiando este seminário. E eu tenho certeza, irmão, e a plena convicção
de que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui impactado por uma palavra abençoada e pela comunhão. Nós estamos vivendo tempos difíceis e é hora da igreja se abraçar, é hora da igreja estar em comunhão, é hora da igreja estar em oração, porque o que nós estamos vendo na mídia, o que está acontecendo, está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E o Senhor Jesus falou, né? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Hein, irmãos? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando Jesus vier, irmão, esteja trabalhando na obra. Quando Jesus vier, esteja na igreja. Quando Jesus vier, esteja em oração, em jejum, irmão. Ah, mas eu não sei quando Jesus vier, então comece agora. Ninguém sabe. Ele virá como um ladrão. E fique atento aos sinais. Amém? Portais foram abertos. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus nunca esteve tão próximo como nós estamos vendo agora. Os sinais estão aí. Eu vi um depoimento que lá na Nigéria é um dos maiores celeiros do reavivamento. Está na África, porque o Brasil está perdendo aquilo que o Senhor entregou para o Brasil, por causa da apostasia. E a gente vê que o Espírito Santo está se movendo. E ele está no continente africano, onde 2,5 milhões de pessoas estão se rendendo a Jesus. Numa única pregação, irmão, 2,5 milhões de cristãos estão se rendendo ao Senhor na África. E sabe o que está acontecendo lá? O maior genocídio de cristão. Parece uma contradição, né? Onde está se matando o maior número de cristãos, está se havendo o maior reavivamento e aceitação de pessoas sendo salvas. Porque a igreja, ela se movimenta na tribulação. É na tribulação que a gente vê quem serve, quem é e quem não é de Deus. Amém? Então fique atenta, igreja. Fique atenta. Jesus está às portas. Sábado, dia 29, você está convocado para ser abençoado, você e a sua família, a receber uma palavra de bênção, de vitória aqui neste lugar. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Vamos ter o ministério de louvor aqui. Nós vamos fazer louvor e o pastor Ricardo, em nome de Jesus. Amém, pastor? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Como a pastora disse, estamos numa boa hora. Amém? Feche os olhos, coloca a mão à altura do teu coração. Você que recebeu, eu recebi. Eu não sei você, mas eu recebi. Eu recebi do Senhor. Porque a palavra nós não podemos conhecer, mas ela se renova todos os dias. Quando a gente está com o coração aberto, com a alma aberta para receber, o coração se incendeia de novo. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por nossos irmãos que estão aqui. Obrigado pela palavra, pelos louvores. Obrigado pela tua manifestação, pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado. Não somos merecedores, mas o teu amor e a tua misericórdia nos constrange. Pai, nós vamos sair daqui da casa de oração, mas não da tua presença. Vai conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Que o Salmo 91 se cumpra nas nossas vidas. Que tenhamos uma semana abençoada. Que tenhamos uma semana de vitórias. Que mesmo que não seja da forma e da maneira que queremos, mas só o fato de estarmos respirando, só o fato de nós termos saúde, só o fato de nós termos o que comer, só o fato de nós termos o que vestir, o teto sobre nossas cabeças,
Graças te damos, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus. Louvado seja teu santo nome. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, guardados e protegidos por teus santos anjos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Graça e paz, igreja, e viva Jesus! Você daqui, se antes você abre